Oi, pessoal. Fiquei tentando achar o melhor momento do dia para gravar a correção desses exercícios. Talvez vocês escutem cachorro latindo aí no fundo, mas vamos lá, vamos corrigir. Eu quero corrigir os exercícios da última aula sobre oração coordenada. Então, são os exercícios que começam lá na página 44, a partir aqui do 7, onde você está vendo que eu coloquei aqui na minha tela do computador, e aí a gente vai começar desde o exercício 7, que era onde começava, né? Então, ali no exercício 7 diz assim, assinale a opção que contém oração coordenada sindética, ou seja, eu tenho que ver qual que é a opção que tem mais de uma oração, né? Então, por isso coordenada. Sindética quer dizer que tem conjunção para ligar as duas orações. Então vamos lá, esfregou as mãos, aqui tem uma oração, esgaravatou as unhas sujas, né? Fez aquela limpadinha assim da unha. Tá vendo que as duas orações, elas têm uma vírgula, né, ali para separar, e não tem nenhuma palavra para conectar essas duas orações. Então, essa aqui é assindética, não era essa opção. Naquela noite, jantei sozinho, uma oração, pois Albérico viajara para a Malhada da Pedra, viajar aqui. Então, outra oração. Veja aqui eu tenho, jantei sozinho, vírgula, e eu tenho o quê? Pois, esse pois é conjunção. Já achamos, né? É muito importante, o caminho talvez mais fácil, é decorar um certo número de conjunções, sabe? O e, o nem é aditivo, mas, todavia, porém, contudo, adversativo, pois, depende, né? O pois pode ser explicativo, dependendo de como ele usar, vai ter valor conclusivo, mas o pois, o porquê, o já que é sempre explicativo. O portanto, logo, então, ele vai ter uma noção ele vai dar uma noção de conclusão. Então, se eu vejo essas palavras, eu já consigo, opa, aqui tem conectivo, e aí eu já consigo tanto classificar quanto saber se tem ou não. Então, resposta a letra B. Exercício 8. Marque a alternativa que contenha erro na classificação. Então, você vai ter as frases, vai ter como é que elas se classificam, eu tenho que ver o que está certo e o que está errado. Todos calaram, dobraram-se as pastas, o juiz levantou-se. Então, aqui eu tenho um período que se inicia aqui na palavra todos, né? E vai até o levantou-se, termina aqui. Beleza. Dentro desse período eu tenho uma oração, calaram-se, outra oração, desdobraram-se e mais uma oração, levantou-se. Período composto por coordenação. Sim, todas essas orações, se elas fossem fracionadas, se elas estivessem sozinhas, se eu só visse a oração, todos calaram, eu conseguiria entender o que foi que aconteceu. Dobraram-se as pastas. Também tenho aqui uma oração que está completa, não preciso de mais nenhum elemento sintático para dizer que eu entendo o que está sendo feito. O juiz levantou-se, então também tenho mais uma oração de sentido completo. Por isso, elas só se encadearam uma atrás da outra por coordenação. O mormaço adormentara ainda mais o povoado. Muito bem, então aqui eu tenho a classificação dizendo que é período simples. O verbo é adormentar, então beleza, está correta essa afirmação. Não é essa que a gente vai marcar. Quando tocou a primeira valsa, Luiz entrou no salão e tirou Maria José. Ele está dizendo que aqui eu tenho um período misto, quer dizer, um período que tem tanto oração coordenada quanto subordinada. Então, olha, quando tocou a primeira valsa. Veja, aqui eu tenho um verbo, tocar. Eu tenho uma conjunção que começa essa frase, que depois nós vamos estudar, que é quando. Mas quando tocou a primeira valsa. Quando alguém começa uma oração assim, você já pressupõe, né, no que a gente chama de gramática interna, que ele vai dizer mais alguma coisa. A frase não vai terminar em valsa. Quando tocou a primeira valsa, veja, vai ter mais coisa. Não tem como. Se você parasse a frase aqui, ela ia ficar sem sentido. Então, foi colocado agora uma oração subordinada. Luiz entrou no salão.
Beleza, eu poderia terminar aqui, que eu teria agora sentido para esse período. Mas agora eu quis adicionar mais uma oração que acrescentava mais uma informação. E ela é coordenada. Veja, o E é uma conjunção de adição de informações. E tirou Maria José. Beleza, tá correto aqui essa afirmação de que é um período misto. Na próxima, desviei-me para não incomodar o sujeito que vinha atrás. Aqui ele diz que isso aqui é um período composto por subordinação. Sim, olha só. Desviei-me para não incomodar o sujeito. Ó, eu tenho uma aqui, desviei-me. Eu tenho outra aqui, não incomodar. E eu tenho mais uma, vinha atrás. Então, vamos lá. Da primeira para a segunda. Desviei-me. Aqui eu tenho uma oração. Desviei-me de quê? Ou para quê? Aí eu coloquei toda uma oração para poder completar o sentido desse verbo. Para não incomodar o sujeito. Que sujeito? O sujeito que vinha atrás. Então, todas essas orações que foram colocadas uma após outra, elas são subordinadas. Então, sim, essa afirmação está correta. E sobrou a última, eu espero não, é ela que vai ter que ser a errada. Emílio sabia o quê? Que o homem tinha vindo para quê? Para entabular conversa. Período composto por coordenação. Então, não, é por subordinação, porque se eu parar a primeira oração, Emílio sabia, eu tenho a necessidade intrínseca dentro de mim de perguntar, sabia o quê? Sobre quê? Sobre quem? Sabia algo, sabia de algo. Veja, esse verbo ele pode funcionar com transitividade alternada, né? Então tá, então aqui eu já achei que a resposta que está com a classificação errada é... Ah, não. Acho que agora eu não consigo tirar essa marcação. Mas é essa daqui, tá? Emílio. É a última opção, vou trocar a cor, vou colocar aqui em azul. Então, a letra E. Número 9. Apenas um dos seguintes períodos é composto por coordenação. Então, uma dessas opções tem orações que poderiam ficar sozinhas, que não tem dependência entre os elementos, dependência sintática. Assinale. A primeira, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Veja que a segunda oração, onde canta o sabiá, ela foi colocada aqui para retomar, para fazer uma relação com um termo que está na oração primeira. Na primeira oração, minha terra tem palmeiras. Olha, essa frase, minha terra tem palmeiras, ela pode acontecer sozinha, mas ele pediu para eu analisar o trecho todo. E quando eu vejo a segunda oração, onde canta o sabiá, essa daqui não pode acontecer sozinha. Ela é subordinada à primeira por completar ou por trazer, no caso aqui, não talvez um complemento, mas uma caracterização da palmeira, desse lugar, tá? E a gente vai estudar isso nos tipos de oração subordinada mais para frente. Então, essa oração aqui não tem coordenação, mas subordinação. Já se vê quanto vai do saber, ó, já se vê quanto. Então, se eu parar essa oração aqui, eu já não tenho mais sentido completo. Já se vê quanto o quê? Vai do saber aparente ao saber real. Eu não consigo terminar a frase no já se vê quanto, tá? Tenho subordinação. A próxima. A morte é para qualquer momento. Não se pode estar de pijama. Se eu separo aqui onde a vírgula está mostrando e vejo a primeira oração, a morte, sujeito, é o quê? Para qualquer momento. Se eu paro essa oração aqui, eu tenho os elementos básicos que eu preciso para ter uma mensagem de sentido completo. Se eu olhar a próxima oração, não se pode estar de pijama, ela é apenas uma informação a mais, que não se conecta necessariamente com a primeira para completar, para caracterizar, mas para adicionar mais uma informação. Aqui, então, eu tenho período coordenado. Letra C era a letra correta. Vou marcar a morte. Vou usar de novo o azulzinho. Vou usar o rosa para alternar. Ai, meninos usam blá, 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 blá. Questão 10.
Ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais. A locução quer dizer mais de uma palavra. Ainda que e o advérbio muito estabelecem nesse enunciado relações de sentido. Então, eles trazem para a frase, eles trazem para a ideia que você quer transmitir algum sentido, respectivamente é nessa ordem. Esse ainda que é então uma locução que vai funcionar como conector, e o advérbio muito é um advérbio de intensidade, desculpa. Então vamos lá. Ainda que endureçamos, é a mesma coisa de eu dizer, né? Mesmo que nós endureçamos os nossos corações. Então, eu tenho aqui uma oração concessiva, uma oração que vai abrir mão, ainda que eu faça isso, mesmo que eu faça isso, apesar de eu fazer isso. O ônus do analfabetismo é muito alto. Então, ali, ó, já respondi para vocês. Concessão e intensidade. Nós temos, então, a letra D como a resposta correta da número 10. Questão número 11, eu precisava ler aí esse trecho. Nossa, professora, mas é muito grande. Então, vamos lá ver o que a questão quer. O trecho, fazendo-se-lhe justiça, mantém com o restante do período em que aparece uma relação de... Então, eu tenho que ir lá, voltar onde eu encontrar esse fazendo-se-lhe justiça. Aqui, achei. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era, nesse tempo de sua mocidade, mal apessoado, e, sobretudo, era maganão. Olha, eu não sei sobre o que eles vão falar e nem sobre quem eles vão falar. Eu sei que nesse período que eu li, eles querem dizer, foi referido aqui o Leonardo e vão apresentar alguma coisa, vai falar alguma coisa do Leonardo, e a pessoa colocou entre vírgulas aqui, ó, fazendo-se-lhe justiça, uma oração, uma frase, para que você saiba que a pessoa que vai falar, ela está sendo a mais transparente possível, ela está querendo ser justa, ela não quer aumentar nem diminuir nada do juízo de valor que ela vai falar sobre ele. É uma relação de causa. Fazer justiça é a causa do Leonardo não ser mal apessoado? Não. Fazer justiça é uma consequência do Leonardo ser mal apessoado? Não. É um tempo que ele não era mal apessoado? Não, é uma contradição. Não, na verdade, ele está tentando estabelecer ali a condição para que você possa acreditar no que vai vir a seguir. Então, por isso, é uma condição. Então, aqui eu posso já marcar, nem lembro qual foi a última cor, mas não tem problema.